Livro em áudio com elaboração de Cristiane Batista com intuito didático. Se inscreva. Sucesso. Sigmund Freud. A repressão, 1915. Um destino possível para um impulso instintual é encontrar resistências que buscam torná-lo inoperante. Em determinadas condições, que passaremos a examinar mais detidamente, ele chega ao estado da repressão. Tratando-se do efeito de um estímulo externo, a fuga seria, obviamente, o recurso adequado. No caso de um instinto, a fuga não serve, pois o eu não pode fugir de si mesmo. Mais tarde se verá na rejeição baseada no julgamento, condenação, um bom recurso contra o impulso instintual. Um estágio preliminar da condenação, um meio termo entre a fuga e a condenação, é a repressão, cujo conceito não podia ser estabelecido na época anterior à pesquisa psicanalítica. Não é fácil deduzir teoricamente a possibilidade da repressão. Por que deveria um impulso instintual sucumbir a esse destino? Evidentemente, deve ser preenchida a condição de que a obtenção da meta instintual produza desprazer em vez de prazer. Mas esse caso é dificilmente concebível. Não existem tais instintos, uma satisfação instintual é sempre prazerosa. Teríamos de supor condições particulares, algum processo mediante o qual o prazer da satisfação é transformado em desprazer. Para delimitar melhor a repressão, podemos discutir algumas outras situações instintuais. Pode ocorrer que um estímulo externo se inteirais ao irritar e destruir um órgão, por exemplo, dando origem a uma nova fonte de contínua excitação e aumento de tensão. Desse modo ele adquire uma larga semelhança com um instinto. Sabemos que um caso desses é por nós sentido como dor. Mas a meta desse pseudo-instinto é apenas a cessação da mudança no órgão e do desprazer que a ela se liga. Um prazer de outro tipo, direto, não pode ser obtido com a cessação da dor. Além disso, a dor é imperativa, ela se submete apenas à ação de um tóxico ou à influência de uma distração psíquica. O caso da dor é muito pouco transparente para servir a nosso propósito. Tomemos o caso em que um estímulo instintual, como a fome, permanece insatisfeito. Ele se torna imperativo, não pode ser aplacado senão por um ato de satisfação, mantém uma contínua tensão de necessidade. Algo que semelhe uma repressão não parece se apresentar. Logo, não se verifica a repressão nos casos em que a tensão se torna insuportavelmente grande, devido à insatisfação de um impulso instintual. Quanto aos meios de defesa do organismo contra essa situação, serão discutidos em outro contexto. Vamos nos ater à experiência clínica, tal como aparece na prática psicanalítica. Então aprenderemos que a satisfação do instinto submetido à repressão seria possível, e também prazerosa em si mesma, mas que seria inconciliável com outras exigências e intenções, geraria prazer num lugar e desprazer em outro. Então se torna a condição para a repressão que o motivo do desprazer adquira um poder maior que o prazer da satisfação. Além disso, a experiência psicanalítica com as neuroses de transferência nos leva a concluir que a repressão não é um mecanismo de defesa existente desde o início, que não pode surgir antes que se produza uma nítida separação entre atividade psíquica consciente e inconsciente, e que a sua essência consiste apenas em rejeitar e manter algo afastado da consciência. Tal modo de conceber a repressão seria complementado pela suposição de que, anteriormente a esse estágio da organização psíquica, cabe a outras vicissitudes dos instintos, como a transformação no contrário e a reversão contra a própria pessoa, a tarefa da defesa frente a impulsos instintuais.
Agora nos parece haver uma tão extensa correlação entre repressão e inconsciente que teremos de adiar um aprofundamento da essência da repressão até sabermos sobre a estrutura das instâncias psíquicas e a diferenciação de consciente e inconsciente. Antes disso podemos apenas reunir, de modo puramente descritivo, algumas características da repressão que foram notadas clinicamente, arriscando repetir sem alteração coisas afirmadas em outros lugares. Temos fundamentos, portanto, para supor uma repressão primordial, uma primeira fase da repressão, que consiste no fato de ser negado, à representante psíquica * do instinto, o acesso ao consciente. Com isso se produz uma fixação, a partir daí a representante em questão persiste inalterável, e o instinto permanece ligado a ela. Isso acontece devido às propriedades dos processos inconscientes que discutiremos depois. O segundo estágio da repressão, a repressão propriamente dita, afeta os derivados psíquicos da representante reprimida ou as cadeias de pensamentos que, originando-se de outra parte, entraram em vínculo associativo com ela. Graças a essa relação, tais representações sofrem o mesmo destino que o que foi reprimido primordialmente. A repressão propriamente dita é, portanto, uma pós-repressão. Aliás, é um erro destacar apenas a repulsa que, a partir do consciente, age sobre o que há de ser reprimido. Deve-se ter em conta, em igual medida, a atração que o primordialmente reprimido exerce sobre tudo aquilo com que pode estabelecer contato. Provavelmente a tendência para a repressão não alcançaria seu propósito se essas forças não atuassem juntas, se não houvesse algo reprimido anteriormente, disposto a acolher o que é repelido pelo consciente. Influenciados pelo estudo das psiconeuroses, que nos faz ver o significativo efeito da repressão, somos inclinados a superestimar o seu conteúdo psicológico, e esquecemos com facilidade que a repressão não impede a representante do instinto de prosseguir existindo no inconsciente, de continuar se organizando, formando derivados e estabelecendo conexões. Na realidade, a repressão perturba apenas a relação com um sistema psíquico, o do consciente. A psicanálise pode nos mostrar ainda outras coisas significativas para o entendimento dos efeitos da repressão nas psiconeuroses. Por exemplo, que a representante do instinto se desenvolve de modo mais desimpedido e mais substancial quando é subtraída à influência consciente mediante a repressão. Ela prolifera como que no escuro, e acha formas de manifestação extremas, que, ao serem traduzidas e exibidas para o neurótico, não só lhe parecem inevitavelmente estranhas, mas também o assustam com a imagem de uma extraordinária e perigosa força instintual. Essa ilusória intensidade do instinto é produto de uma desinibida expansão da fantasia e de um represamento devido à satisfação frustrada. O fato de esse acontecimento estar ligado à repressão é algo que indica onde devemos buscar a verdadeira significação desta. Mas se retornamos ao aspecto contrário, constatamos não ser correto que a repressão mantenha afastados do consciente todos os derivados do reprimido primordial. Quando estes se distanciaram o suficiente da representante reprimida, seja assumindo deformações, seja pelo número de elos intermediários que se interpuserão, o acesso ao consciente se torna livre para eles. É como se a resistência que o consciente lhes opõe fosse uma função do seu distanciamento do originalmente reprimido. No exercício da técnica psicanalítica, exortamos continuamente o paciente a produzir tais derivados do reprimido, que devido à sua distância ou deformação podem passar pela censura do consciente.
Não são outra coisa os pensamentos espontâneos que dele solicitamos, através da renúncia a todas as ideias intencionais conscientes e a toda crítica, e a partir dos quais reconstituímos uma tradução consciente da representante reprimida. Nisso observamos que o paciente pode continuar tecendo uma tal cadeia de associações, até que no seu curso depara com uma formação de pensamento na qual a relação com o reprimido age com tamanha intensidade, que ele tem de repetir sua tentativa de repressão. É preciso que também os sintomas neuróticos tenham satisfeito a condição acima, pois eles são derivados do reprimido, que por meio dessas formações obteve enfim o acesso à consciência que lhe era negado. De modo geral não podemos dizer até onde tem que ir o distanciamento e deformação do reprimido para que a resistência do consciente seja removida. Aí ocorre um sutil sopesamento, cuja ação nos escapa, mas cujo efeito nos permite inferir que a questão é parar antes que o investimento do inconsciente atinja uma determinada intensidade, além da qual ele procederia rumo à satisfação. Portanto, a repressão trabalha de maneira altamente individual, cada derivado do inconsciente pode ter seu destino particular, um pouco mais ou um pouco menos de deformação altera completamente o resultado. Nisto se compreende que os objetos favoritos dos homens, seus ideais, provenham das mesmas percepções e vivências que os mais execrados por eles, e que originalmente eles se diferenciem uns dos outros apenas por mudanças mínimas. Pode mesmo ocorrer, como vimos na gênese do fetiche, que a representante original do instinto se decomponha em duas partes, das quais uma sucumbe à repressão, e a restante, precisamente devido a esse íntimo enlace, tem o destino da idealização. Aquilo que resulta de uma deformação maior ou menor pode também ser alcançado na outra ponta do aparelho, por assim dizer, através de uma modificação nas condições da produção de prazer-desprazer. Técnicas especiais foram desenvolvidas, com o propósito de efetuar mudanças tais no jogo das forças psíquicas, que o que normalmente produz desprazer será também portador de prazer, e, sempre que tal recurso entrar em ação, será suspensa a repressão de uma representante instintual que normalmente seria rechaçada. Até agora, essas técnicas foram estudadas com maior detalhe apenas nas piadas. Via de regra, a suspensão da repressão é apenas provisória, logo é restabelecida. Mas observações desse tipo nos levam a atentar para outras características da repressão. Ela é não só, como acabamos de ver, individual, mas também extremamente móvel. Não se deve imaginar o processo de repressão como algo acontecido uma única vez e que tem resultado duradouro, mais ou menos como quando se abate algo vivo, que passa a estar morto. A repressão exige, isto sim, um constante gasto de energia, cuja cessação colocaria em perigo o seu êxito, de modo que um novo ato de repressão se tornaria necessário. É lícito imaginar que o reprimido exerce uma contínua pressão na direção do consciente, a qual tem de ser compensada por uma ininterrupta contrapressão. Portanto, manter uma repressão pressupõe um permanente dispêndio de energia, e a sua eliminação significa, economicamente, uma poupança. A mobilidade da repressão, aliás, também acha expressão nas características psíquicas do sono, o único estado que torna possível a formação do sonho. Com o despertar, os investimentos de repressão que foram recolhidos são novamente enviados. Por fim, não podemos esquecer que ainda dissemos pouco sobre um impulso instintual, ao constatar apenas que ele é reprimido. Ele pode, sem prejuízo da repressão, encontrar-se em estados bem diferentes, estar inativo, isto é, investido de bem pouca energia psíquica, ou investido em grau variável, e assim capacitado para a atividade.
É certo que a sua ativação não terá a consequência de suprimir diretamente a repressão, mas estimulará todos os processos que terminam por lhe consentir a penetração até a consciência por vias indiretas. No caso de derivados não reprimidos do inconsciente, a medida de ativação ou investimento decide com frequência o destino da ideia. É comum suceder que um tal derivado permaneça não reprimido enquanto representa uma energia mínima, embora o seu conteúdo fosse adequado para despertar um conflito com o que é dominante no consciente. Mas o fator quantitativo se revela decisivo para esse conflito, tão logo a ideia, no fundo repugnante, fortalece-se além de determinada medida, o conflito se torna atual, e é justamente a ativação que traz consigo a repressão. Logo, em matéria de repressão, um acréscimo no investimento de energia age no mesmo sentido de uma aproximação ao inconsciente, e o seu decréscimo, no mesmo sentido de um distanciamento ou uma deformação. Compreendemos assim que as tendências repressoras possam encontrar, no enfraquecimento do que é desagradável, um substituto para a sua repressão. Em nossa discussão tratamos, até o momento, da repressão de uma representante instintual, entendendo por isso uma ideia ou grupo de ideias investido de um determinado montante de energia psíquica, libido, interesse, a partir do instinto. A observação clínica nos leva agora a decompor o que até então apreendemos como uma unidade, pois nos mostra que é preciso considerar, além da ideia, uma outra coisa que representa o instinto, e o fato de que ela experimenta um destino de repressão que pode ser inteiramente diverso do da ideia. Para designar esse outro elemento da representante psíquica já se encontra estabelecido o termo de montante afetivo, ele corresponde ao instinto, na medida em que este se desligou da ideia e acha expressão, proporcional à sua quantidade, em processos que são percebidos como afetos. De agora em diante, ao descrever um caso de repressão, teremos de acompanhar separadamente aquilo em que resultou a ideia, devido à repressão, e o que veio a ser da energia instintual que a ela se ligava. Bem gostaríamos de fazer uma afirmação geral sobre os destinos de ambas. Isso nos será possível depois de alguma orientação. O destino geral da ideia que representa o instinto dificilmente será outro senão desaparecer do consciente, se antes era consciente, ou ser mantida fora da consciência, se estava a ponto de tornar-se consciente. A diferença já não é significativa, corresponde mais ou menos a saber se eu ordeno a um hóspede indesejável que se retire de minha sala ou do vestíbulo, ou se, após tê-lo reconhecido, não permito sequer que ele pise a soleira da entrada. O destino do fator quantitativo da representante instintual pode ser triplo, como nos ensina um rápido exame das experiências reunidas na psicanálise. O instinto é inteiramente suprimido, de modo que dele nada se encontra, ou aparece como um afeto, qualitativamente nuançado de alguma forma, ou é transformado em angústia. As duas últimas possibilidades nos impõem a tarefa de contemplar, como nova vicissitude do instinto, a conversão das energias psíquicas dos instintos em afetos, muito especialmente em angústia. Recordamos que o motivo e o propósito da repressão eram tão somente evitar o desprazer. Segue-se que o destino do montante afetivo da representante é bem mais importante que o da ideia, e que isso é decisivo para o julgamento do processo de repressão. Se uma repressão não consegue impedir o surgimento de sensações de desprazer ou de angústia, então podemos dizer que ela fracassou, ainda que tenha alcançado sua meta na parte ideativa. Naturalmente, a repressão fracassada tem mais direito ao nosso interesse do que aquela mais ou menos bem-sucedida, que em geral escapa ao nosso estudo. Agora pretendemos obter uma visão do mecanismo do processo de repressão, e saber,
principalmente, se existe apenas um mecanismo de repressão ou vários deles, e se cada uma das psiconeuroses se distinguiria por um mecanismo de repressão todo próprio. Mas já no começo desta pesquisa nós vislumbramos complicações. O mecanismo de uma repressão se torna acessível para nós apenas quando o deduzimos a partir dos resultados da repressão. Limitando a observação aos seus resultados na parte ideativa da representante, descobrimos que em geral a repressão produz uma formação substitutiva. Qual é então o mecanismo dessa formação substitutiva? Ou existem, aqui também, vários mecanismos a diferenciar. Sabemos igualmente que a repressão deixa sintomas. Podemos então supor que a formação substitutiva e a formação de sintomas coincidem, e, se assim for no conjunto, o mecanismo da formação de sintomas equivale ao da repressão. Atualmente a probabilidade maior é de que os dois divirjam bastante, de que não seja a repressão mesma que produz formações substitutivas e sintomas, mas que estes surjam como indícios de um retorno do reprimido, em virtude de processos inteiramente outros. Então parece recomendável que se investiguem os mecanismos da formação de substitutos e de sintomas antes daqueles da repressão. É claro que a especulação já não pode ajudar aqui, tendo que ser substituída pela cuidadosa análise dos efeitos da repressão, a serem observados nas diferentes neuroses. Mas devo propor que também esse trabalho seja adiado, até que tenhamos formado ideias confiáveis sobre a relação entre o consciente e o inconsciente. Apenas para que esta discussão não acabe inteiramente sem frutos, anteciparei que de fato, o mecanismo da repressão não coincide com os mecanismos da formação substitutiva. 2. Há mecanismos bastante diversos de formação substitutiva. E 3. Há pelo menos uma coisa comum aos mecanismos de repressão, a retração do investimento de energia, ou libido, quando lidamos com instintos sexuais. Além disso quero mostrar, limitando-me às 3 mais conhecidas psiconeuroses, como os conceitos aqui introduzidos têm aplicação no estudo da repressão. Para a histeria de angústia escolherei um exemplo bem analisado de zoofobia. O impulso instintual sujeito à repressão é uma atitude libidinal frente ao pai, acompanhada da angústia em relação a ele. Depois da repressão esse impulso desapareceu da consciência, o pai já não aparece aí como objeto da libido. Como substituto, em lugar correspondente, encontra-se um animal, que se presta relativamente bem para objeto de angústia. A formação substitutiva da parte ideativa da representante instintual realizou-se pela via do deslocamento ao longo de uma cadeia de relações determinada de certa maneira. A parte quantitativa não desapareceu, mas sim converteu-se em angústia. O resultado é angústia diante do lobo, em vez de reivindicação do amor do pai. Naturalmente as categorias aqui aplicadas não bastam para fornecer explicação nem mesmo para o caso mais simples de psiconeurose. Há outros ângulos a serem considerados. Uma repressão como a do caso de zoofobia pode ser vista como radicalmente fracassada. O trabalho da repressão consistiu apenas em eliminar e substituir a ideia, deixou totalmente de evitar o desprazer. Por isso o trabalho da neurose também não descansa, mas prossegue numa segunda fase, para atingir sua meta mais próxima e mais importante. Forma-se uma tentativa de fuga, a autêntica fobia, uma série de escapatórias para evitar o desencadeamento da angústia. Uma investigação mais específica permitirá compreender os mecanismos pelos quais a fobia atinge sua meta. O quadro de uma verdadeira histeria de conversão nos obriga a considerar de modo bem diferente o processo de repressão. O que nela sobressai é o fato de se chegar ao desaparecimento completo do montante de afeto.
O doente exibe, frente a seus sintomas, o comportamento que Charcot denominou de labile indifferences hysteriques. Outras vezes tal supressão não é tão bem sucedida, uma parcela de sensações dolorosas liga-se aos próprios sintomas, ou não é possível impedir algum desencadeamento da angústia, o que por sua vez põe em movimento o mecanismo de formação de fobias. O conteúdo ideativo da representante instintual é radicalmente subtraído à consciência, como formação substitutiva e ao mesmo tempo como sintoma se encontra uma inervação muito acentuada somática, em casos exemplares, ora de natureza sensorial, ora motora, como excitação ou como inibição. A um exame mais atento, o local superinervado se revela parte da representante instintual reprimida, que atraiu para si, como por condensação, todo o investimento. Claro que essas observações também não desvendam inteiramente o mecanismo de uma histeria de conversão, deve ser aí acrescentado principalmente o fator da regressão, que será oportunamente apreciado. Pode-se julgar completamente falha a repressão da histeria de conversão, na medida em que foi tornada possível somente por formações substitutivas extensas, mas quanto à forma de dispor do montante afetivo, a verdadeira tarefa da repressão, ela significa geralmente um completo êxito. Na histeria de conversão, o processo de repressão é concluído com a formação de sintomas e não necessita, como no caso da histeria de angústia, prolongar-se num segundo momento ou mesmo indefinidamente. A repressão mostra mais um aspecto diferente na terceira afecção a que recorremos para comparação, a da neurose obsessiva. Aqui ficamos em dúvida, a princípio, sobre o que devemos considerar como representante submetida à repressão, se uma tendência libidinal ou uma hostil. A incerteza vem de que a neurose obsessiva tem por pressuposto uma repressão, por meio da qual uma tendência sádica tomou o lugar de uma afetuosa. É esse impulso hostil para com uma pessoa amada que é sujeito à repressão. Numa primeira fase do trabalho de repressão, o efeito é bem diferente do que será depois. De início, o êxito é completo, o conteúdo ideativo é rechaçado e o afeto é levado a desaparecer. Como formação substitutiva se verifica uma mudança do eu, a elevação da conscienciosidade, que não se pode chamar exatamente de sintoma. Formação substitutiva e formação de sintomas não coincidem aqui. Nisso também aprendemos algo sobre o mecanismo da repressão. Como em todos os casos, ela efetuou aqui uma retração da libido, mas para este fim se serviu da formação reativa, mediante o fortalecimento de uma oposição. Logo, a formação substitutiva tem aqui o mesmo mecanismo que a repressão, e no fundo coincide com esta, mas se distingue cronologicamente e conceitualmente da formação de sintomas. É muito provável que o processo inteiro seja tornado possível pela relação de ambivalência em que se inscreve o impulso sádico a ser reprimido. Mas a repressão, inicialmente boa, não se sustenta, e com a progressão das coisas o seu fracasso ressalta cada vez mais. A ambivalência, que permitiu a repressão através da formação reativa, é também o lugar onde o reprimido consegue retornar. O afeto desaparecido volta transformado em angústia social, angústia da consciência, recriminação desmedida, a ideia rejeitada é trocada por um substituto por deslocamento, com frequência deslocamento para algo menor, indiferente. Em geral há uma tendência inegável para restabelecer intacta a ideia reprimida. O fracasso na repressão do fator quantitativo, afetivo, põe em jogo o mesmo mecanismo de fuga por meio de proibições e escapatórias que já vimos na formação da fobia histérica. Mas a ideia rejeitada do consciente é tenazmente mantida dessa forma, porque envolve um impedimento da ação, um entrave motor ao impulso.
Assim o trabalho de repressão, na neurose obsessiva, prolongasse numa luta interminável e sem êxito. A pequena série de comparações aqui apresentada deve nos convencer da necessidade de investigações mais abrangentes, para que possamos ter a esperança de compreender os processos relacionados à repressão e formação neurótica de sintomas. O extraordinário entrelaçamento de todos os fatores a considerar nos deixa apenas um caminho livre para a exposição. Temos que escolher ora um, ora outro ângulo, e persegui-lo através do material, enquanto sua utilização parece dar frutos. Cada uma dessas elaborações será incompleta em si, e não deixará de ter obscuridades, ali onde tocar no que ainda não foi trabalhado, mas podemos esperar que da composição final resulte uma boa compreensão.